Fala galerinha! Olha só quem está de volta, sou Joe, Wellington Pestana, professor de História. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois de um tempinho sumido, eu estou de volta para gravar um tema importantíssimo aqui para a história do nosso país, que é a Era Vargas. Mas antes desse vídeo começar, já curta esse vídeo, já compartilha esse vídeo, comente aqui nesse vídeo, deixa dica de algum tema que você quer ver aqui no canal, comente sobre o vídeo em si, espalhe esse vídeo, espalhe meu canal, ajude meu canal a crescer. Vamos crescer juntos, belezinha? Gente, para você entender a Era Vargas, vamos falar rapidinho sobre o que antecedeu a Era Vargas. O Brasil vivia, antes de 1930, antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, a chamada República Velha. Isso mesmo, aquela república que você estudou na sua escola, em que predominavam os interesses das oligarquias, dos grandes proprietários de terra, dos grandes cafeicultores, com destaque para dois estados aí que são importantes até hoje na nossa economia, na nossa política aqui no Brasil, que é São Paulo e Minas Gerais. Por isso República do Café com Leite, os maiores produtores de café e de leite do país à época. Gente, a crise dessa República Velha irá ocorrer justamente por causa de um desentendimento entre esses dois estados. O ano era 1929, o mundo estava abalado pela crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos. E o Brasil não foi diferente, o Brasil também foi abalado porque os americanos eram os nossos principais compradores de café. Então, assim, logicamente a gente acabou sofrendo os efeitos dessa crise. Então essa República Velha estava em crise, principalmente uma crise econômica. E aí começa a vir à tona todos os outros problemas, né? O voto de cabresto, enfim. O que vai acontecer? São Paulo dizendo que, num contexto de crise econômica, ninguém melhor para resolver essa crise do que o maior produtor de café à época, eles mesmos, os paulistas. Né? É aí que eles decidem, então, romper com Minas Gerais e não indicarem o presidente que seria um presidente mineiro, Antônio Carlos, governador de Minas Gerais. São Paulo decidiu, então, indicar um presidente para a próxima eleição de 1930, um outro paulista, Júlio Prestes, para suceder o paulista que estava no cargo, o Washington Luiz. Minas Gerais, se sentindo injustiçada, se sentindo traída, formou então a Aliança Liberal, com destaque para a união com Paraíba e Rio Grande do Sul. Decidiram então que eles lançariam para concorrer à presidência respectivamente Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente, representando a Paraíba. Getúlio Vargas era um gaúcho de São Borja, representando o Rio Grande do Sul. Bom, gente, vamos para as eleições. As eleições acontecem no ano de 1930 e, surpreendentemente, quem vence é São Paulo. Júlio Prestes, candidato pelos paulistas, venceu a eleição, ou seja, o próximo presidente seria um outro paulista que assumiria no lugar de Washington Luiz. A Aliança Liberal não aceitou de forma alguma o resultado dessa eleição, dizendo que havia fraudes. Minas Gerais também praticava suas fraudes, né? Só que agora ela estava do outro lado da moeda. Gente, a grande verdade é que venceu quem soube utilizar melhor o sistema eleitoral bem fraudulento daquela época, né? Que foi São Paulo. As coisas se encaminhavam para uma possível aceitação, até que veio um golpe derradeiro, a gota d'água, vamos dizer assim, que agitou os ânimos novamente. Lembra do vice-presidente pela Aliança Liberal, João Pessoa? Ele foi assassinado na Paraíba. Professor, foi São Paulo? Até onde nós sabemos, não. Tudo indica que João Pessoa foi assassinado por motivos pessoais, por desentendimentos que ele acabou arrumando lá. Mas você acha que Minas Gerais queria saber disso? Isso foi utilizado pelos grandes interessados a mudar a política da época como um estopim para dizer: São Paulo tem dedo nisso. Não podemos aceitar essa vitória dos paulistas. É aí então que começa uma grande movimentação para dar início à famosa Revolução de 1930, que levará ao poder Getúlio Dornelles Vargas. O que vai acontecer, gente? O exército, lá no Rio de Janeiro, capital à época, percebeu que as coisas estavam meio diferentes, as coisas estavam se agitando, tinha formação de grupos armados no Rio Grande do Sul, na Paraíba, para não aceitar o resultado das eleições, então eles irão depor o Washington Luiz. É aí que o famoso trem da Revolução, em que Getúlio Vargas estava nele, junto com seus aliados, chegará para tomar posse da presidência de forma provisória em 31 de outubro, acontecendo o que nós chamamos de Revolução de 1930. Gente, inicia-se então agora o primeiro momento do governo de Getúlio Vargas,
que é o governo provisório. Bom, deveria ser provisório e deveria durar pouco tempo. No entanto, durou 4 anos apenas de governo provisório, que é de 1930 a 1934. Bom, é o seguinte, Getúlio Vargas chega ao poder e com a chegada ao poder ele possuía algumas propostas junto da Aliança Liberal, como por exemplo investimento em indústria, a questão do voto, tornar o voto secreto, o voto no Brasil não era secreto à época, estender esse direito de voto às mulheres. Então ele chega à presidência, ele tem que arrumar a casa, ele tem que colocar essas coisas que ele havia prometido em prática. Sem contar também que vocês não podem esquecer que Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio de várias classes, né? Burguesia, classe média, os tenentes. Então todo mundo quer ser agradado nesse meio aí, tá, gente? Inclusive as velhas oligarquias que não serão esquecidas. Porque, gente, Getúlio Vargas fazia parte dessas oligarquias. Ele só queria mudar, só que Getúlio Vargas era um grande proprietário de terra de São Borja. Então ele chega ao poder, ele tem que, peraí, vamos procurar aqui arrumar a casa, vamos agradar cada um pouco. Tá? Então, por exemplo, Getúlio Vargas chega ao poder e cria o Instituto do Café, o Instituto Nacional do Café, para vocês verem que ele não irá esquecer o café. Só que ele começa com a política de implementação de indústrias no nosso país. Tá? Só que Getúlio Vargas também é um grande nacionalista, gente. Ele vai nacionalizar a nossa economia, empresas de fora são nacionalizadas. Getúlio Vargas é conhecido também como populista. Você já ouviu falar nesse termo, que é aquele líder carismático que fica próximo do povo, né, que procura agradar a sua massa, só que ao mesmo tempo ele não esquece da classe média, da classe importante do país ali que está à frente da tomada de decisão. Então, gente, política tudo é um jogo, tá? E no meio disso tudo, Getúlio Vargas já estava no poder há 2 anos e ele começou a sofrer uma pressão daquele estado que não era muito simpatizante de Getúlio Vargas, né, que é São Paulo. Então São Paulo decide fazer uma revolução, a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas irão fazer um movimento armado contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo que ele fizesse uma Constituição, porque ele já estava no poder de 2 anos de forma provisória e não tinha feito nada ainda de forma constitucional, estava governando por decreto, né? Por exemplo, Getúlio Vargas nomeou interventores, que eram tenentes, para governar os estados pelo Brasil afora. Então, assim, ele estava desagradando. Gente, essa Revolução Constitucionalista durou apenas 3 meses, ela foi de julho a outubro, e o governo, as tropas de Getúlio Vargas venceram. Só que os paulistas não se consideram totalmente derrotados, porque a grande proposta era a elaboração de uma Constituição para diminuir os poderes de Getúlio Vargas. E ele então irá fazer uma Constituição. Em 1933, uma Constituinte é aberta para no ano de 1934 a Constituição ficar pronta e iniciar então o segundo momento da Era Vargas, que é o governo constitucional. Vamos falar agora sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas, que foi de 1934 a 1937. A tão sonhada Constituição ficou pronta e é uma Constituição muito significativa na história do nosso país. Por quê? Ela é uma Constituição em que cedeu o direito de voto às mulheres, gente. Olha só que coisa importante aí na nossa história. As mulheres agora, pela primeira vez na história do nosso país, possuíam direito ao voto. Além de ser decidido a grande nacionalização da nossa economia. Como eu disse, Getúlio Vargas é um líder bem nacionalista. A nossa economia é nacionalizada, ou seja, as empresas são todas nacionalizadas. O investimento é voltado para a questão nacionalista como proteção em relação ao que vem de fora, ao capital privado. Tá? Além de decidirem pela proposta do presidencialismo, ou seja, nós teríamos presidentes a partir dessa Constituição, como Getúlio Vargas, e pela proposta do federalismo, né? Os estados possuíam as suas relativas autonomias e as suas liberdades. Bom, o presidente teria um mandato de 4 anos, seria eleito a cada 4 anos, né? Com exceção do primeiro presidente, que era Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas foi eleito de forma indireta pelo Congresso, né? Então, ele já arrumou uma forma aí de se manter no poder. Bom, gente, o que vai acontecer? 1934, vocês têm que ter noção que o mundo está sofrendo o que nós chamamos de grande polarização política. Você tem lá na Alemanha Hitler chegando ao poder, Mussolini já está ao poder desde 1922, você também tem desde 1917 a Revolução Russa na Rússia, uma revolução de esquerda. Então o mundo está dividido entre uma extrema direita e uma extrema esquerda. O Brasil não foi diferente, o Brasil sofreu desse contexto que o mundo estava inserido. É por isso que aqui surgiu-se então
grupos de extrema direita como a AIB, Ação Integralista Brasileira, declaradamente simpatizantes ao fascismo italiano e ao nazismo alemão de Adolf Hitler, e grupos com a simpatia de extrema esquerda, como por exemplo a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era bem próxima do Partido Comunista, que apoiava o Partido Comunista. Tá, gente? Então a situação é essa, os grupos brigando pelo poder, esses grupos também faziam oposição a Getúlio Vargas, uns mais, outros menos, tá? Mas estavam ali brigando pelo poder. Getúlio Vargas, obviamente, bem atento a isso, tá? Uma outra coisa interessante em relação ao governo de Getúlio Vargas, gente, é a questão do Getúlio Vargas ser bem próximo da classe trabalhadora. Getúlio Vargas, ano a ano, ia criando uma nova lei trabalhista, como, por exemplo, determinação de jornada de trabalho diário de no máximo 8 horas, férias remuneradas, né? A questão do direito do trabalho também feminino ser regulamentado, né? A não exploração do trabalho feminino. Então, assim, Getúlio Vargas soltava uma lei ano a ano, até que ele vai juntar todas essas leis lá em 1943 no Estado Novo, que eu vou falar para vocês já já. Mas voltando a esse embate que estava no nosso país, em 1935 aconteceu um episódio muito interessante que refletiu de forma direta no governo de Vargas, que foi a chamada Intentona Comunista. Tá? Foi uma tentativa de chegada ao poder por parte dos comunistas com o apoio da ANL. Isso consistiu em levantes em quartéis por regiões do Brasil, como Natal, Recife e Rio de Janeiro, que o governo facilmente reprimiu, né? Por isso esse nome Intentona. Intentona é um nome que está fadado ao fracasso, né? Até um nome meio pejorativo aí, mas é como é conhecido, e se cair na sua prova, possivelmente cairá dessa forma. Gente, o que vai acontecer? Getúlio Vargas era declaradamente anticomunista. E o comunismo sempre despertou medo em algumas classes, como a classe média, a burguesia, a igreja. Getúlio Vargas, sabendo disso, obviamente, ele vai se aproveitar dessa tentativa de golpe fracassada para ele se manter no poder. 2 anos depois dessa tentativa de golpe, ele vai elaborar, ele não, né? Pessoas próximas dele elaboram o que nós chamamos de Plano Cohen. Plano Cohen foi um plano fictício elaborado por pessoas da confiança do Vargas que fizeram esse plano e mostraram a ele. Esse plano foi elaborado, era um plano fictício que consistia, se uma possível invasão soviética comunista acontecesse em nosso país, eles elaboraram um plano de defesa. E isso é normal o exército fazer, ele pensar, se o meu inimigo me atacar, como que ele irá me atacar? Né? E eles mostraram a Getúlio, Getúlio está aqui, se uma possível invasão ocorrer, será dessa forma, será feito desse jeito. Gente, Getúlio Vargas leu aquele plano, o Plano Cohen, falou assim, fantástico, vamos anunciar esse plano no rádio e dizer que há uma tentativa clara de golpe dos comunistas aqui. É então, gente, que Getúlio Vargas anuncia no rádio, em novembro de 1937, o Plano Cohen, dizendo que era um plano real, né? Dizendo que havia um plano em prática dos comunistas para tentar invadir o Brasil e implantar o comunismo aqui. A população, meu Deus, comunismo não, isso não pode acontecer. Nós apoiamos você, Getúlio. Gente, um dos golpes mais bem aplicados da história da humanidade. Getúlio Vargas deu um golpe sem disparar um único tiro e assim irá se manter no poder de 37 até 45, o Estado Novo. Bom, gente, agora nós iremos para o último momento do governo Vargas, que é o Estado Novo, que foi o maior momento do governo dele, inclusive, foi de 1937 a 1945. Bom, o Estado Novo é conhecido como uma ditadura. Vargas foi um ditador, ele criou uma nova Constituição, uma Constituição voltada para a centralização do poder dele, ele acabou com o federalismo, voltou a ter interventores, os estados deixaram de possuir governadores para possuírem interventores novamente, assim como foi lá no início no governo provisório, tá? Obviamente desagradando grande parte da oposição, mas o povo estava com ele, até porque ele criava as leis trabalhistas. É agora, em 1943, que ele irá criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que existe até os dias de hoje, em que ele reúne todas as leis trabalhistas que ele tinha criado até então e cria mais leis, obviamente, tá? Bom, gente, o Getúlio Vargas, então, ele procura organizar esse chamado Estado Novo, é tanto que ele criou o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público,
As coisas agora eram organizadas, as coisas públicas pelo DASP, né? Tudo através de provas, né? Você queria entrar em tal órgão, você tinha que fazer uma prova. Até certo ponto foi até interessante. Ao mesmo tempo, o Vargas procurava fazer um controle, ele tinha uma polícia secreta, né, chefiada ali pelo Filinto Miller, ele possuía também o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, voltado a falar exclusivamente de Getúlio Vargas, a elogiar Getúlio Vargas. As escolas possuíam livros em que exaltava a figura do presidente, né? Esse DIP, obviamente, censurava quem tentava publicar algo que não agradasse ao Vargas. O DIP publicava somente fotos que possuísse um ângulo em que favorecesse o presidente, que mostrasse um presidente juvenil, um presidente preocupado com o povo, né? Tem muitas fotos famosas de Getúlio Vargas andando pela rua, dando esmola para os moradores, fotos de Getúlio Vargas com crianças, dizendo que ele é próximo das crianças. Gente, ele procura organizar o Estado Novo em torno dele. A figura dele deve ser exaltada. Quando ele aplicou o golpe no plano Cohen, ele disse: eu vou ficar no poder enquanto for necessário. Declarou o estado de sítio, fechou o Congresso. Tá? Então esse é o Estado Novo de Getúlio Vargas. Tá? Um outro ponto muito importante do Estado Novo é a Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou, gente, da Segunda Guerra Mundial. A partir da entrada dos Estados Unidos, os Estados Unidos meio que força o Brasil a participar junto com ele na guerra. Getúlio Vargas foi bem camarada, foi bem esperto nesse momento. Ele conseguiu ali um investimento americano como uma troca por ele ter entrado na guerra, né? Que foi a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Era um grande sonho de Getúlio Vargas. Ele consegue um empréstimo dos americanos como forma de retribuição por ter lutado na guerra, e o fato de ter entrado na guerra gerou para Getúlio Vargas o que nós chamamos de contradição insustentável. Por quê? Chegou um momento que as pessoas começaram a pensar: poxa, como que eu vivo uma ditadura, né? Vivo um Estado Novo, se eu estou lutando na guerra contra ditaduras? O Brasil lutou contra a Itália fascista, contra a Alemanha nazista, que eram ditaduras também. Então Getúlio Vargas já não havia mais aquela simpatia tão grande. Não estou dizendo que as pessoas não gostavam dele, estou dizendo que havia um desconforto por aquele governo centralizador, aquele governo em volta da figura dele. Então pessoas que até queriam Vargas no poder fizeram um movimento que ficou famoso, chamado de queremismo, que é: queremos uma Constituição com Getúlio. Então havia protestos pedindo para Getúlio Vargas continuar, mas que fizesse uma nova Constituição, porque as pessoas queriam uma clareza maior, queriam uma justiça maior, queriam voltar a eleger seus governadores. É aí que a Segunda Guerra nem tinha terminado ainda, mas Getúlio Vargas, no meio do ano de 1945, começa a fazer algumas concessões. Por exemplo, ele permitiu que os partidos políticos voltassem, né? As pessoas poderiam protestar novamente. Então surgiu partidos políticos novos, como o UDN, PTB, né? Enfim, gente. Então assim, e aí começa uma grande oposição por parte do Exército para Getúlio sair do poder. É aí que no final do ano, Getúlio Vargas tem o Palácio do Catete cercado pelas tropas do Exército, e ele não vê mais saída a não ser renunciar e deixar que as eleições ocorressem e o novo presidente fosse escolhido pelo povo, que será o general Eurico Gaspar Dutra, fazendo então Getúlio Vargas encerrar o seu chamado Estado Novo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa, ficou um pouquinho longo, mas a Era Vargas é assim mesmo. Quero agradecer muito a você que assistiu até aqui. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o meu canal a crescer. Um grande beijo, um grande abraço e beijo, beijo, beijo. Tchau!